Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. Há uma build inesperada, mas muito interessante, onde, depois do último vídeo sobre os Slayers, eu decidi fazer um exército 100% com Slayers, aqui trazendo Garagreen Iron Fist, o primeiro, dos Doomseekers, com seus machadão amarrado no braço, filho, do Ungrim Iron Fist, que aqui veio para corrigir a falha de deixar o seu filho cair em batalha. Não enquanto papai estiver olhando, ele vai proteger você. E, eu não trouxe aqui o Gotrek, porque eu acho que 3 Slayers é exagero, mas eu trouxe o Felix. Então o Felix, escolheu o anão errado para seguir. O Felix tem uma vantagem: enquanto ele está lutando ao redor, 2 heróis vão regenerando vida, e tendo 2 Slayers aqui, um com 5.000 de HP e outro com 5.500, um sem armadura nenhuma, outro com 120 de armadura, porque ele é o rei pode usar armadura. Isso vai ser uma coisa muito difícil para o nosso inimigo conseguir quebrar. Enquanto isso, os Doomseekers especiais aqui, a Irmandade de Grineer, utilizando suas tatuagens que eles juram que protegem de ataques, vida real não protege, e anões não tem magia, então isso não funciona, mas eles utilizam essas tatuagens muito fodona, e eles têm os machadão amarrado no braço, pronto para causar devastação no inimigo e tudo que tá ao redor. Detalhe, eles lutam um pouquinho mais separado um do outro. Outro Doomseeker aqui, uma unidade normal, com os machados em corrente, e tu vai ver a devastação do seu bônus contra infantaria quando eles chegarem no inimigo. Atrás, Slayers padrão, que tem bônus contra coisas grandes, um Giant Slayers, os matadores que derrubam gigantes, com 30 de bônus contra coisas grandes, e 2 Piratas Slayer. Por quê? Porque sim, é legal e ponto. Eles atiram, apesar de não ter muita munição, o tiro deles dói. No que eles acertar vai causar um dano absurdo, e no mano a mano eles não são ruins. Junto com eles também, eu trouxe um gyrocóptero, que era mais para escoltar o inimigo e ver o que ele tinha. E o inimigo fez uma build de Bretônia, achando que eu iria ter uma box padrão dos anões. 1, 2, 3, 4 trebuchet de campo e 2 arqueiros com flechinha de veneno. Ele tem vários Foot Squires, a infantaria mais decente que a Bretônia tem, contra infantaria blindada. Então ele tá pronto para penetrar a armadura. Que pena, Slayers não tem armadura. Ele também trouxe um Cavaleiro do Graal, muito bom contra coisas grandes, então ótimo trazer essa unidade contra os anões, parabéns, jogou bem. E o Defensor da Flor de Lis. Flor de Lis é o símbolo da bandeira francesa, e esses caras aqui são uma cavalaria leve, mas boa contra quase que tudo, e com frenesi de batalha, dá 46 de ataque para eles. Então no ataque de ímpeto esses caras vão causar uma certa devastação, mas eles são cavalaria leve e tu não pode esperar muita coisa deles. Ele também trouxe o Alberic de Bordelot. O Alberic de Bordelot é um herói que tem bônus contra coisas grandes. Novamente, não é o que eu traria contra os anões. Não sei se ele estava esperando que eu trouxesse tipo girocóptero ou coisa assim, mas achei errado trazer esse herói contra os anões. O anão só tem uma unidade grande, que é o Alto Rei. O resto é tudo unidade pequena. Não faz sentido. Vamos ver o que vai acontecer. A batalha começou, o meu Gyro Bomber veio aqui e soltou 2 bombas, uma causando um bom dano de HP nesses Foot Squires e o outro nesses camponeses, mas os camponeses continuam vivos e atirando. Eu então decidi recuar com meus Gyro Bombers para a floresta, onde algumas flechas vão errar e eles estão atirando a longa distância, e eu tô tentando manobrar meus Gyro Bombers para lá e para cá para fazer mais flechas caírem. As catapultas, por enquanto, estavam atirando em alvos meio que idiotas, no Felix aqui, no Ungrim, então eles não acertaram nada até agora. Ele mudou
para os meus Slayers especiais e vendo que o meu inimigo estava passivo, utilizando vários arqueirinhos e catapultas, e a minha build é full rush, eu vou correr em cima desse cara e rushar nele o mais rápido possível. Ele causou um pouco de dano de HP com a catapulta dele aqui, eu não posso ficar parado esperando ele me atacar, eu vou avançar. O Garagrim Iron Fist, né, já avançou e começou a lutar aqui contra a infantaria, tirando uns bons talos deles com os seus machadão gigante. Tadinho desses camponeses subnutridos. O inimigo tá tentando, né, reposicionar agora para enfrentar o meu exército que veio do flanco, e o meu girocóptero, ele vai avançar e eu vou dar a ordem de atacar no mano a mano essas duas tribuchê que estão aqui em cima, atirando meus Slayer pirata, e os Slayer pirata vão usar a sua munição contra os cavaleiros do Graal. Não vai ser, nossa, que danudo, mas é melhor que nada, e observe que eu já comecei a tirar uns 1000 de dano deles. Por eles serem Slayers, eles não vão quebrar. Nossa, ele acertou o próprio Cavaleiro do Graal, que idiota! E aqui, eles vão ficar enfrentando a minha unidade de longa distância, que vai lutar de volta até o último anão. No meio, os meus Doomseekers já quebraram a infantaria baratinha dele, que são os Men at Arms, e ele mandou os defensores da Flor de Lis contra os Doomseekers. Vendo isso, eu vou reposicionar o meu Slayer Pirata Especial para atirar na cavalaria dos Grail Knights, que agora já está quase com metade da vida e cercado entre duas unidades de Slayers. Tudo bem, eles não têm bônus contra coisas grandes, mas eles não são muito fracos no mano a mano, não. O Alric de Bordelot, né, deu um oizinho pro Ugrin e o Garagrim, e ele acabou apanhando muito, e toda a infantaria que ele tinha aqui já foi comida viva. Os meus Slayers simplesmente estão atropelando a infantaria da Bretônia, e onde eu passo, cara, eles são dizimados. Onde a cavalaria dele encosta nos meus Slayers, eles levam dano em troca. Eu vou deixar essa batalha ocorrer aqui em modo cinematográfico, mas a infantaria que era para segurar o máximo possível já foi, e agora eu cheguei na doce artilharia, onde esses camponeses vão ser oprimidos. Ah, isso aqui é uma habilidade especial do Ugrin, que os meus Slayers não morrem. Enquanto eles estão com essa habilidade ativada, eles não morrem, tá ligado? Então é muito bom. Isso aqui é Glorious Death. Eles podem lutar mesmo com 1 de HP. E os Slayers, apesar de não ter armadura, os seus machados gigantes eles bloqueiam o tiro, então eles bloqueiam 30% dos tiros que vêm de frente. O girocóptero, depois de incomodar as catapultas lá atrás, vieram aqui e começaram a atacar os camponeses pelas costas, e os Slayer pela frente. Ele não tem o que fazer porque ele tem 31 de velocidade e o Slayer tem 36, o Slayer é mais rápido. Os Foot Squires tentaram lutar contra os Slayers e com o seu daninho pequeno e com penetração de armadura é a mesma coisa que nada. Obrigado, Félix, por participar, você tá indo bem. E os Slayers estão comendo tudo e avançando. O Aurix de Bordelot novamente pousou aqui para enfrentar o meus Slayer pirata, e os Grail Knights, depois de atacar para um lado e pro outro, para um lado e pro outro e fazer várias kills, eventualmente quebraram. E agora o líder dele tá tomando dano, apesar de ter causado um pouco de dano com a sua habilidade em área, e ele vai ter que enfrentar vários Slayers que não quebram. Enquanto isso, o girocóptero continua se pagando, incomodando as tribuchês de campo, e os defensores da Flor de Lis, que foram dizimados por ter ficado no mano a mano contra meus Slayers, voltaram para tentar novamente, apenas para ser outra vez eliminados e fazer o que a França faz bem, recuar. E aqui, ele tá perdendo tudo, as catapultas estão sendo silenciadas pelo girocóptero, e o Ungrin e o filho dele, junto aqui com o Félix, que regenera enquanto ele tá no mano a mano, vão mostrar pro Auric de Bordelot por que coisas grandes não são essencialmente uma boa contra anões. Poing, 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 poing. E quando ele morreu,
o exército dele quebrou. Muito easy, muito fácil. Full Slayers, ninguém espera um exército só de Slayers. E o Ungrim não conseguiu fazer muito valor, porque as unidades da Bretonnia não valem nada e fugiram antes dele poder fazer uma coisa. O Félix também não, ele estava aqui para regenerar os outros e não deu uma batalha longa. E o filho dele, o Garagren, ele apanhou da cavalaria, mas ele causou muito dano na infantaria inimiga. E ele tem uma habilidade especial que ele fica girando com seus machadão, causando dano em área. Os Slayers normais foram excelentes para eliminar unidades do inimigo, um deles conseguindo 700 de valor mais 13 mil de dano e o outro 11 mil de dano. Além de que eles ainda estavam com a vida cheia e poderiam derrubar mais coisa, os Giant Slayers ajudaram a eliminar os Cavaleiros da Flor de Lis no meio da batalha com 12 mil de valor, 12 mil de dano e 1007 de valor. E os Doom Seekers, cara, que dizimaram os Foot Squires, essas infantaria cara, anti-armadura, é exatamente o que os Doom Seekers são feitos para eliminar. Então, 1.600 de valor nesse aqui e 1.300 nesse aqui, mas ele ainda tinha muita luta nela. Então, baita valor pros dois. E os dois juntos conseguiram 30 mil de dano na infantaria de elite da Bretonnia. Os piratas Slayers que foram contra os Grail Knights, a unidade mais forte dele, um deles se pagou e o outro quase se pagou, mas eles foram contra a mais forte unidade de cavalaria que ele tinha. Ainda assim eles causaram dano suficiente para neutralizar um Grail Knight. Então, bom, não é a melhor unidade que tem, né, porque o inimigo pode simplesmente focar nela e ela é meio cara pelo que ela faz. E o girocóptero, muito bom, atrapalhando as tribuchês de atirar na minha infantaria e atacando por trás os arqueiros e quebrando eles mais rápido. O Euric de Bordelot não se pagou, né, como é esperado. Os camponesinhos para segurar a linha acabaram se pagando. Esses aqui se pagaram. Incrivelmente, os Men at Arms se pagaram. Por quê? Porque eles estão lutando contra Slayers, então qualquer dano que eles causam de volta vale a pena. Se ele tivesse mais Men at Arms, talvez ele ganhasse. No caso, Foot Squires, um se pagou, os outros não. O único que se pagou foi esse aqui, esses três não se pagaram. Os arqueiros, um se pagou, não, é Pox Zeros, eles são mais caros, então nenhum dos dois se pagaram. Esse aqui foi completamente neutralizado, tentando matar o meu gyrocóptero e não conseguiu. Os Cavaleiros da Flor de Lis e os Cavaleiros do Graal não se pagaram, mas principalmente as três tribuchês não se pagaram, porque ele achou que eu ia ficar sentado numa caixa e eu avancei contra ele. Então essa build é engraçada e eu espero trazê-las mais vezes para ver. Vamos ver agora uma batalha que eu joguei 2 vezes contra esse oponente, o Marshmallow, e as duas ele escolheu jogar de Homens Besta. Vamos ver o que aconteceu. Nessa primeira batalha, admito, eu escolhi mal. Contra Homens Besta, eu não deveria ter trazido os Rot Knights. Cavalaria pesada e lenta não é exatamente uma coisa boa. Contra Homens Besta, tu quer ter mobilidade e alguma coisa que consegue tancar e causar dano de volta, e cavalaria muito pesada facilmente é isolada e eliminada. Então essa unidade eu acho que foi um erro eu ter trazido aqui. Eu trouxe o Everwatcher. O Everwatcher ele é um demonhão de Zint, um Lord of Change, e ele é legal porque ele tem habilidades de magia de metal. Então Final Transmutation vai cantar nessa batalha. Vamos ver o que vai ocorrer. Eu, porque eu tava jogando aqui com o tema de Zint, trouxe também a besta do Vortex especial, que tem uma habilidade que causa dano em inimigos e pode se espalhar para 5 inimigos. O inimigo fez uma coisa que eu não esperava. Ele começou a batalha e 4 Centigores que atiram machado estavam aqui em cima do meu Marauder. Então uma das minhas cavalarias já foi eliminada enfrentando 4 dele, e a outra tentou chegar perto aqui apenas para ser atirada por um Gore Raiders e ter que se retirar. Eu tentei machucar o Sigor, mas não deu certo.
Eu tô fazendo o que eu posso aqui para silenciar esses Centaurs, porque eles são muito chatos e tem um ataque de penetração de armadura com seus machadão. Então eu tô tentando voltar com os Marauders aqui, e ele tá tentando interceptar eles com um dos Centaurs, porque eles não são fracos no mano a mano. E aqui eu usei os Rot Knights para tentar atacar os Centaurs, e os Centaurs fizeram o correto de ter fugido dos meus Rot Knights. Sem agora, né, conseguir correr atrás deles, eu optei por retirar os meus Rot Knights por enquanto. No meio da batalha, os meus Marauder Horsemen atraíram um dos Ungor Raiders muito pra frente, e eu dei a ordem de atacar eles no mano a mano. Por essa unidade que ser um papel, provavelmente ela vai ser deletada. Enquanto isso, o meu exército está lentamente chegando. O meu herói levou vários tiros de machado que já neutralizou a barreira dele, então eu preciso ficar me mexendo para que os machados caiam no chão e ele perca munição sem fazer nada em troca. Aqui, novamente eu vou tentar avançar com os Rot Knights, apenas para ele se retirar quando ele chega perto. Opa, consegui pegar alguns. Mas não foi o bicho do ataque incrível, e ele tá se retirando e fugindo usando a velocidade dos Centaurs, e eu não consigo fazer eles se cometer por uma briga do mano a mano contra eles. Aqui no meio, a minha besta do Vortex tá enfrentando o herói dele, um Beast Lord, junto com alguns Armored Trolls. Aqui. Os Trolls do Caos com armadura, eu acho que é uma unidade muito eficiente, porque ela tem dano de penetração de armadura, regenera e tem 100 de armadura própria. Nossa, ele levou uma pedrada do Sigor. Ué, o que aconteceu com a besta do Vortex? O que ela faz aqui? Volta, luta aqui. Eu preciso de você neutralizando esse Beast Lord. No caso, o Everwatcher agora e a besta do Vortex estão enfrentando aqui o Beast Lord. E os meus escolhidos de Khorne com alabarda, os Slaughter Guard, que foram atingidos pelo Cygor e estão sendo ainda, eles vieram aqui começar a neutralizar a infantaria inimiga. Ele tem 2 Minotauros com grandes armas, e esses Minotauros estão neutralizando meus Trolls. Infelizmente os Trolls não têm muita liderança, e sendo atacado por trás com uma criatura que causa medo, tá sendo difícil. Os Rot Knights apodreceram e foram derrotados, e 4 caras Centaur lança coisa foi muito útil para eliminar minha infantaria pesada. Aqui o Sigor acertou esses Marauders em cheio. Esse Sigor tá sendo um saco e eu tentando silenciar ele, mas ele continua atirando mesmo no mano a mano contra o Sartorel. Au, isso doeu também. Aqui, a minha besta do Vortex ficou cercada pela Bestigor Herd, que tem bônus contra coisas grandes, então né, eu não posso deixar ele encostar neles por muito tempo, e eles apanharam bastante da Final Transmutation do Sartarel. Um dos meus Trolls aqui quebrou com 15 modelos, e o outro conseguiu causar bastante dano, mas aqui ele tá fazendo o que é chato dos homens besta. Usando a mobilidade dele, ele consegue fugir das minhas unidades, e ele tá aproveitando a munição tanto do Sigor quanto desses Centaurs aqui para causar o máximo de dano possível na minha Slaughter Guard. Então aqui infelizmente a Slaughter Guard vai ficar sob fogo cruzado de 4 unidades de cavalaria. Eu tentei fazer uma Final Transmutation maior aqui para causar o máximo de dano e matar esses cavaleiros, mas tá difícil. Pelo menos eu vou fazer o prêmio de consolação, que é derrotar um dos Minotauros e tentar eliminar o herói dele. O herói dele continua vivo, com 180 de HP, esse desgraçado se recusa a morrer. Os meus Trolls quebraram de novo. O Minotauro dele tá com 7 modelos e pouquíssima vida, e o Sartorel tá apanhando como é de esperar. A besta do Vortex regenerou a sua barreira. Caramba, esse bicho não cai, ele tem 100 de HP. Aleluia! Ele caiu. E agora os homens besta estão com um debuff de liderança, porém o meu exército quase que acabou. A minha cavalaria foi dizimada, os meus Trolls estão sendo perseguidos. A única coisa que eu tenho é o Sartorel e a besta do Vortex. Contra toda a infantaria dele, ainda tem munição nesses malditos Centaur, e eles continuam atirando nos meus Chosen, que não podem fazer nada porque eles nunca vão pegar esses caras.
Aqui, ele começa a se retirar usando a velocidade rápida dos Minotauros para fugir de volta para sua linha, onde eles vão poder dar suporte junto com todos esses lanceiros. Eles estão desorientados, então eles perderam 30% de velocidade, mas como ele fica dando ordem para fugir, eu não consigo atacar esses caras. Minhas unidades estão aqui beijando elas, mas elas não engajam e não atacam. A Slaughterguard, ele finalmente optou por não atirar mais nela, e ele vai vir para tentar atirar nas minhas bestas do Vortex com tudo que ele tem. Não sei porque que ele não tá avançando em vez de ficar tipo, só esperando, mas eu consegui derrubar alguns Minotauros aqui na fuga. Ele ainda tem 12 deles vivos. Aqui ele focou todos os tiros na minha besta do Vortex, e se eu não me engano eu usei a habilidade dela para causar um pouco de dano neles de novo, e 2 deles quebraram. A Slaughterguard foi eliminada aqui. Eu não tenho muito o que fazer, porque se eu chegar perto ele simplesmente foge de novo, e ele tem a vantagem de longa distância, e esse cara quer usar todos os tiros. Infelizmente o Sigor conseguiu atirar todas as pedras, se pagando muito, e ele ainda é uma besta que eu vou ter que enfrentar. Eu pousei o Sartarel em cima desses Centaurs para ver se eles quebram de medo. Deu certo, 2 deles estão quebrando. Au. Cara, ele lançou uma pedra que acertou em cheio a besta do Vortex. E agora ele ainda tem todas as unidades aqui, ó. Todas as unidades dele tem bônus contra coisas grandes. E tudo que eu tenho é o Sartorel, que é uma unidade grande, e o Ash on the Fallen. E um Troll que voltou lá atrás, mas esse cara vai quebrar imediatamente quando encostar no inimigo. Eu tô tentando ir pra um lado e pro outro pra fazer ele perder flecha. Pelo visto tá dando certo, eu não tô perdendo HP. E pra ele não gastar as flechas na minha besta do Vortex. Deixa esse cara atirar, fica à vontade. Como ele tem a vantagem de longa distância, ele não se importa em atirar só. Agora, finalmente, ele vai começar a marchar pra frente. Au. Ele tá focando os machados na minha besta do Vortex. Acho que ele pegou um bichinho aqui, cadê? Um Centaur morreu? Não. E cara, eu estava cansado porque tipo, ele era muito passivo e eu não tenho mais unidades para atacar. Eu simplesmente vou avançar com tudo. Usei novamente aqui a habilidade do Ash on the Fallen, que causou um dano enorme na infantaria dele. Mas não sei se vai ser o suficiente. O medo pode ser um fator que faça a gente ganhar, porque ele perdeu o herói dele e nós ainda temos o nosso. Eu tô atacando os Ungor Raiders para tentar quebrar eles. Avancei aqui com a besta do Vortex. Lembrando que os Minotauros têm medo, né? Então eles também podem quebrar. A besta do Vortex aqui tá ajudando o Sartorel. Os dois lutando junto. E esse Minotauro agora tá desorientado. Eu fiz aqui a Final Transmutation melhorada para causar o máximo de dano possível. Um dos Minotauros está caindo, o Sigor ainda está com a vida cheia, e o Sigor é muito forte, mesmo no mano a mano. Fora que ele ganhou 2 de experiência nessa batalha, ele está ainda melhor no mano a mano por causa disso. A besta do Vortex era mais contra infantaria do que contra monstrões. Eu tentei circular o Sigor para ver se ele cai ou quebra. O inimigo ainda tem arqueiros. Cara, esses Centaurs ainda estão atirando machado. Eles não pararam até agora. Infelizmente, a minha besta do Vortex está fugindo com 30 de HP. Duvido que ela vai sobreviver a isso. E apenas o Sartorel está vivo. Ele ainda tem várias unidades, algumas com liderança relativamente boa. Bum! Tadinho da minha galinha frita. Não, Sartorel, não. Faça alguma coisa, Sartorel. Pegue o pombo, casse o pombo.
ele finalmente usou um Centigore para destruir a minha besta do Vortex, então ela se foi. E o Sartorel, tipo, não tem muito o que fazer, eu tentando caçar as unidades mais fracas dele, mas eu tô com 0 de suporte e a barra de poder tá bem pro lado do meu inimigo, que ainda tem 700 soldados e eu tenho 4. 3 Troll e o Sartorel. O único jeito de eu ganhar aqui seria com medo, mas não sei se vai ser suficiente, não. A barra de poder foi toda pro meu inimigo e o meu exército, que é o Sartorel, debandou. Triste, muito bem jogado, e eu realmente peguei uma build errada para enfrentar os homens besta. O Sartorel conseguiu 2.000 de valor com magias muito úteis e atacando unidades com baixa liderança, mas a minha infantaria foi péssima, a minha cavalaria foi neutralizada por 4 Centigores que atiravam e os meus Marauders, por apenas 2 contra 4, não tiveram a chance de derrotar esses caras. Os Trolls foram péssimos e completamente neutralizados pelos Minotauros. E o Ashon the Fallen, a besta do Vortex, essa se pagou, esse foi muito bom. E no caso, o herói dele não deu 1 de valor de dano, o herói dele foi jogado fora. Porém, o que fez ele ganhar? O Centigore, 2.000 de valor de dano, neutralizando toda a minha cavalaria, causando um bom dano contra a minha besta do Vortex também no final. E a infantaria dele ficou mais defensiva, porém todos eles estavam vivos. E os Man Reapers aqui não se pagaram, mas eles ainda tinham bastante HP e conseguiram metade do seu valor. E esses maldito arqueirinho e os Centigores conseguiram valores imensos. Todos os Centigores se pagando, alguns quase 2 vezes o seu valor. Muito, muito bom, bem jogado com essa cavalaria móvel. Parabéns. Os Minotauros, um se pagou, o outro não. E o Centigore se pagou bruto. Cara, que unidade fenomenal. Então eu joguei com uma build errada contra a build que ele fez. Parabéns pro nosso oponente Marshmallow. Porém, a gente jogou de novo com ele, e quando o cara ganha de mim numa batalha ranqueada, aí liga o modo tryhard, porque eu tento testar novas builds e fazer coisas novas, mas quando eu sei que o cara joga bem, aí eu vou jogar as builds que eu já conheço. Então, eu vim aqui com uma das minhas favoritas, onde eu trago a morte pelo mestre, o Deathmaster Snitch versus o Marshmallow. Sabendo que ele meio que não cuida muito bem do seu general, eu trouxe o melhor assassino do jogo para lidar com ele. Quase todas as minhas unidades aqui têm a habilidade de resistência física. Eu trouxe Plague Monks. Os Plague Monks têm resistência física e como as criaturas dos Homens-Fera não têm muita penetração de armadura e nem muita armadura, eu pensei, cara, eu vou trazer um canhão de vidro, causar dano rápido e eliminar a linha dele. Então eu trouxe vários Plague Monks, que é uma coisa que tu não costuma ver eu usar. E dos lados, Ratos do Clã. Ratos do Clã, eu tenho gostado muito mais deles do que os Skaven Slaves, porque eles podem causar mais dano e segurar a linha por mais tempo. Nos flancos, Triades do Zashen junto com Rato Ogro. Rato Ogro destrói infantaria e a única coisa ameaçadora para ele é a cavalaria, e os Triades do Zashen conseguem neutralizar a cavalaria. E eu botei defensivamente Night Runners. Os Night Runners, os nossos ratos ninja mutante, não sei se eles são adolescentes, mas eles estão por aqui para causar dano se ele tentar fazer esse shenanigan aqui. Eu imaginei que ele teria novamente os 4 Centigores que valeram muito a pena para ele na batalha passada. Pois é, meu amigo, eu aprendi. Vendo que ele tem esses Centigores aqui, eu vou tentar avançar com infantaria barata para tancar as flechas dele. Nessa aqui ele mudou. Em vez de ter muitas coisas boas contra monstros grandes, ele trouxe várias coisas baratinhas
e boas contra a infantaria. Vamos ver se essa mudança vai valer a pena para ele. Ele continua com os 2 Ungor Raiders e com o Beast Lord baratinho que ele tem para poder pagar mais soldados, e lá atrás ele ainda tem os seus minotauros com armas longas para causar um bônus contra coisas grandes. Então meus rato ogro tem que ter cuidado. A batalha vai ser meio rápida e ele recuou para a floresta como ele costuma fazer. Os Centaurs aqui acabaram se retirando um pouquinho, ó, e eu tô avançando com meus Night Runners para começar a atirar de volta. Eu não consigo ver a maior parte do exército inimigo porque ele tá na floresta, e ele tá tentando focar em alvos caros como os rato ogro. Porém, esse vai e vem dele, ele não consegue controlar exatamente aonde os Centaurs estão atirando. E agora os meus ratos ninja vão começar a tentar causar dano, e os meus ratos do clã ficaram envolvidos neles porque eles estão com a ordem de atacar o rato ogro. Enquanto aquilo lá tá ocorrendo, eu vi o herói dele aqui e eu tentei avançar contra ele. O inimigo veio com 2 Razor Gores. Esses Razor Gores aqui, eles são javalis selvagens mutados pelo caos, e eles são rápidos e com baixíssima liderança. Contra os Skaven é uma boa opção, porque os Skaven, tipo, se ele tá fugindo, eles vão poder correr atrás deles e impedir que eles fujam do mapa. Eu invoquei um rato do clã aqui para tancar o dano e lutar contra essas coisas, e os minotauros deles saíram da floresta e estão atacando aqui pelo flanco. Então agora a batalha tá virando um verdadeiro caos. Os Centaurs deles foram empurrados para trás porque ele não queria que eles levassem tiro, então ele estava jogando eles mais defensivamente do que na última. Esses Razor Gons aqui, eles são criaturas selvagens e eles entraram em frenesi de combate, perdendo o controle. Eles estão em rampage, então ele não consegue mais dar ordem para eles. Nessa batalha aqui, lutando contra Crane Rats invocados e meus heróis, eu vou deletar esses Razor Gon, fazendo ele pagar, além de que um rato ogro também vai vir aqui causar dano. Eu invoquei a magia da praga nesses arqueirinhos Ungor Raiders dele, porque eles têm baixo HP e muitos modelos, então essa magia da praga vai causar uma devastação neles, enquanto aqui no meio da floresta as Gore Herd dele estão lutando contra os meus Plague Monks. Os Plague Monks têm uma vantagem de ter 7 de bônus contra a infantaria, então eu tenho muito mais ataque que ele. Aqui, os ratos do clã, né, estão só segurando, e estão segurando 2 Gore Herds, e ele tem 2 delas mal posicionadas, porque eles não estão fazendo nada. Eles deviam estar aqui atacando pelas costas, mas tem muita coisa acontecendo, e não dá pra dar micro em tudo. Enquanto isso, aqueles minotauros que encheram o saco na última batalha, estão aqui enfrentando triades dos Ashen, que são super rápidas, e vieram pelo lado, reduzindo a armadura dos minotauros para 18, enquanto eles também estão enfrentando Plague Monks, ratos ogro e sendo baleados por 2 Night Runners. Então agora tu vai ver que eles vão perder vida muito mais rápido. Um dos Ungor Raiders foi totalmente deletado pela magia da praga, e o herói dele, que antes estava aqui cercado de outras unidades, tá ficando meio isolado, porque as outras unidades dele estão quebrando. Apenas esses Ungor Spearman especial estão aqui lutando junto com ele, e eu vou mandar o Deathmaster Snitch e um assassino para lidar com esse Beast Lord. Enquanto isso, os minotauros dele estão tentando fazer o que fizeram antes e fugir. Porém agora eu tô jogando de rato. Os ratos têm uma velocidade imensa. Ele tem 56, eu tenho 49. Então ele não vai conseguir fugir tão facilmente assim, e alguns deles vão ser pegos na luta. Enquanto isso, os Centaurs continuam a tentar atirar e fugir, mas novamente os ratos são muito rápidos e alguns Plague Monks conseguem se meter no meio dos Centaurs. Um dos Ungor Raiders que sobreviveu tá aqui atirando loucamente, fazendo o que pode, mas né, agora ele tá atirando numa leva de rato, e se alguns ratos morrerem, é um sacrifício que eu poderei fazer. O Snitch usou a habilidade especial dele, o Redemoinho de Lâmina, destruindo essa unidade de suporte que estava protegendo o Beast Lord, e agora ele está completamente isolado contra 2 assassinos. O Beast Lord, cara,
ele é um herói que tanca dos homens besta, e tu não quer ele contra assassinos danudos, porque eles vão conseguir penetrar totalmente a defesa dela, e não tem, ele vai levar muito dano rápido. Ele ainda tem uma onda de infantaria aqui no flanco, e ele tá quebrando alguns dos meus ratos aqui no flanco. Tadinho, perdi uma unidade de Clan Rat. Enquanto isso, os Plague Monks agora vão ser sobrecarregados, porque tem muita infantaria aqui, mas eu ainda tenho um Plague Priest para fazer magias. E as unidades dele estão tudo blobadas aqui em cima das minhas. Olha, mais um rato do clã apareceu aqui para ajudar. Boa. Acho que eu invoquei eles, acho que eles são invocados. Eles são invocados. E aqui atrás, ele finalmente conseguiu neutralizar um dos meus rato ogro com as suas unidades de Sentigor. Vendo que eu estava muito afastado do resto do exército, optei por voltar. O nosso inimigo conseguiu salvar o Beast Lord dele, e aqui as unidades dele ainda estão vivas, lutando contra o Snitch, o assassino e os ratos do clã que foram invocados. Ué, cadê eles? Agora eu desci todo esse flanco que estava ali, e eu vou usar mais uma vez a praga. A praga vai começar a causar doença aqui. E tu vai ver esses Beastigor com baixo HP ser deletado por essa magia. Lorde, tu não vai matar uns ratinhos teu também? Dane-se. E depois que eu usei a praga, a infantaria inimiga foi dizimada. E o Beast Lord agora isolado. Usei a habilidade especial do assassino para reduzir os status dele. E vou usar a do Snitch para deixar ele imóvel. Foge disso, desgraçado. Vai, atira e foge. Atira e foge agora. Levanta. Ah, morreu. Não vai levantar mais. E agora, sem o herói deles, cercado por unidades ninja atirando neles em todas as direções, os Sentigors também quebraram. Então, toma, trouxa. Come rato pro jantar, esse desgraçado, e morre de intoxicação alimentar. O Snitch, muito útil em eliminar o chefe inimigo, e ele eliminou também parte desses Ungor Raiders aqui. O assassino dando suporte pro Snitch ainda estava com a vida cheia. O Plague Priest fazendo duas habilidades de praga sensacional e invocando alguns Clan Rats para tomar o dano pela gente. Os Clan Rats não se pagaram, mas eu esperava que eles não se pagassem. Os Plague Monks, 3 deles se pagaram. Não, 2 se pagaram e 2 não se pagaram, mas esse aqui ainda estava com a vida cheia. Os Triades do Zashen, um não se pagou, mas estava com a vida cheia, e o outro não se pagou, mas ajudou a afastar os Sentigors dele, que são a unidade mais perigosa do nosso inimigo, e os nossos Rato Ninja. Todos eles foram sensacionais, se pagando e ainda estando com quase a totalidade do HP, permitindo lutar ainda mais caso necessário. E os Rato Ogro, sensacional essa criaturinha linda, nenhuma se pagou porque o inimigo focou muita coisa neles. Porém, eles não morreram completamente, era só isso que eu queria deles. E o nosso inimigo, novamente o senhor dele não se pagou. A infantaria dele, que morreu na doença da praga, não se pagou, eliminando apenas algumas unidades baratinhas de Plague Monks e Clan Rats. A unidade especial dele com certeza não se pagou. Os arqueiros, um deles foi dizimado pela minha magia e o outro foi pego pelos Rato Ogro na floresta. Os Sentigors, que antes causaram-me tanto dano, dessa vez nenhum se pagou. Nenhum dos Sentigors conseguiu atirar todos os machados antes de levar tiro de volta. Os Razor Gore também não se pagaram. Na verdade, como eles perderam o controle, eles foram facilmente eliminados por todo o meu exército combinado. E os Minotauros, levando tiro contra Rato Ogro e Triades do Zashen, eles eventualmente quebraram e foram dizimados. Então o nosso inimigo dessa vez tomou Counter na cara. Então, contra Rato, cuidado com o que você faz, a vingança sempre é plena e vem de baixo. Tudo de bom, meus amigos, e vejo vocês na próxima.